por menores ou maiores que sejam. Você vai poder acompanhar pelo telão Lucas capítulo 5. E nós vamos ler aqui apenas até o versículo 7. A palavra do Senhor nos diz: certo dia Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Via à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, nos esforçamos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem estás dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram isso, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a se rasgar. Então fizeram sinais aos seus companheiros e ao outro barco, para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos amenizar as luzes. Eu quero orar por você mais uma vez. Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Muito obrigado por cada vida que está aqui nessa noite, porque tu és um Deus que fala, um Deus que se move, um Deus que se revela. E nós cremos que o Senhor conhece o nosso íntimo e o nosso oculto. O Senhor sabe daquilo que nós precisamos ouvir. Por isso vem, Espírito Santo, com intensidade e ministra aos nossos corações. Não queremos ser os mesmos, não queremos sair daqui da mesma maneira que nós entramos. Deus, como eu sempre tenho orado, que não haja nenhuma expectativa aqui neste altar, mas que toda expectativa esteja no Senhor, na tua palavra e na tua presença. Ao Senhor seja dada toda a glória, mas vem curar os corações feridos, enfermos. Vem restaurar, Senhor, cada vida aqui nessa noite, e que o teu nome seja exaltado em nós e através de nós, em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está aqui, aplauda lindamente o seu nome, amém? Meus lindos, todos nós, é interessante que na infância, quando você vai perguntar a uma criança o que ela quer ser quando ela crescer, ela vai dizer uma coisa, mas naturalmente não é aquilo que acontece na fase adulta, porque nós sonhamos muitas coisas, mas as pessoas, elas são mutáveis e elas amadurecem. De repente você pode dizer: pastor, quando eu era criança eu sonhava com isso, eu já sonhei em ser um engenheiro, eu já sonhei em ser um arquiteto, eu já sonhei em ser um nadador profissional, e hoje o Senhor me quis como pastor. Então é interessante que Deus sempre nos leva ao centro da vontade dEle. Por pior que sejam as nossas frustrações, ou por mais que você venha a criar expectativas em coisas, em pessoas, em cenários, em objetivos que você tem, Deus sempre vai nos levar para onde Ele quer que cheguemos. Por mais que você diga: pastor, isso aqui está tão desconfortável, isso aqui está tão ruim, isso que está acontecendo comigo, é Deus que está provocando isso. Eu não posso dizer que é Deus que está provocando isso, porque a Bíblia diz lá em Tiago capítulo 1 que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Mas eu posso dizer que Deus, na sua permissividade, está deixando algumas coisas acontecerem, porque os seus planos e os seus projetos vão além dos nossos e são maiores que os nossos. E é interessante que foi no momento, no ambiente de frustração, que Pedro não se tornou apenas um discípulo, mas viveu um grande milagre. Quando Jesus ele chegou,
à beira do lago de Genezaré, ou então Tiberíades, conhecido assim no grego, que foi o mesmo lago que em João capítulo 21, Jesus operou outro milagre após 3 anos, quando ele morreu e ressuscitou, e Pedro estava no cenário também. Diz a palavra que Pedro estava com os seus companheiros lavando as suas redes, porque é natural que um pescador lance as suas redes de pesca à noite, ou então no finzinho da tarde, e no outro dia, eu falo no outro dia, bem cedinho, ele vai puxar as redes para ver os peixes que foram pescados. E quando eles puxaram as redes, não tinham peixes, só sargaço. Por isso que eles estavam lavando as redes. Mas é interessante uma coisa, que os barcos, eles estavam ali do lado. Jesus chega naquele lugar. Pelo que diz a palavra, Jesus ainda estava começando a trazer discípulos para ele. Jesus não tinha a sua formação apostólica ainda. Eles estavam começando a chegar. O Pai estava mostrando a Jesus quem seriam os seus discípulos. E é interessante que cada um é chamado em momentos particulares e pessoais. E Pedro estava ali, e Jesus escolhe exatamente o barco de Pedro, para fazer do barco de Pedro como que um púlpito, um altar. Porque naturalmente naquele tempo não tinha som. Então Jesus precisava de uma projeção e localização do barco, para que ao falar todos pudessem ouvir o que Jesus estaria falando e ensinando. Só que o que é mais interessante ainda é que enquanto Jesus ensinava, a Bíblia não mostra que Pedro estava ouvindo as palavras do Senhor, ou talvez até estivesse ouvindo, mas ele não parou o que ele estava fazendo. Ele estava lavando as redes. Só que Jesus pediu para que o barco fosse puxado para um lugar mais estratégico, e Pedro permitiu que Jesus subisse e entrasse no seu barco. Porém ele não parou o que ele estava fazendo. Porém Jesus, ensinando as multidões, estava prestando atenção no contexto de Pedro. É interessante que eu, como homem, eu estou aqui focado naquilo que eu estou liberando de Deus sobre a vida de vocês. Mas enquanto Jesus estava ensinando as multidões, os olhos do Senhor estavam em Pedro, os ouvidos do Senhor estavam em Pedro, o coração de Jesus já havia escolhido Pedro. Então o foco de estar ali, não é que não tenham sido as multidões, não é que Jesus não estava ensinando, ou estava usando as multidões de cobaia para poder alcançar Pedro, não. Com Jesus não tem ajeitado. Mas o que eu quero dizer para você é que quando parece para nós que Jesus está focando em uma pessoa ou em uma circunstância, muitas vezes nos enganamos, porque Ele, na sua onisciência e onipresença, enquanto Ele está agindo aqui, Ele também age lá na sua casa. Enquanto Ele ensina aqui, Ele toca os teus. Enquanto Ele trabalha aqui, Ele trabalha também nos teus negócios. Ele ensinava as multidões, mas Ele também estava olhando para Pedro. Naquele momento, diz a palavra que Jesus para o que está fazendo e chama Pedro e diz: olha, vamos fazer uma coisa, é dia. Contextualizar aqui para te explicar melhor. Não é um horário natural para pesca. Esse horário não é bom para pegar peixes. Diga assim: não é bom para pegar peixes. A primeira coisa que Jesus ele faz é confundir o tempo. É quando você diz: essa não é a melhor oportunidade de feira. Transferir a feira para o sábado, para a sexta, não é uma boa. Um exemplo. Mas de repente Jesus não está pensando no melhor horário arquitetado pelo homem. Ele está pensando na palavra que já está saindo da sua boca e na ordem que Ele deu. Porque para Jesus não tem hora. Ele é o Deus que surpreende. Pode ser de meio-dia,
pode ser de meia-noite, pode ser de madrugada, pode ser a hora que for. Ele é Deus para operar o incomum, mesmo dentro daquilo que é comum. Ele é Deus para fazer o sobrenatural acontecer, mesmo naquilo que é natural. Quantos creem que esse é o meu Deus e é o teu Deus? Diga aleluia. Você vai dizer assim, você pode pensar: fim de mês, misericórdia. Começo de mês, não, a coisa não entra. Agosto, vamos pensar qual é que é o mês aqui que esquenta a confecção. Naturalmente, se não fosse a pandemia, vamos pensar que na nossa região seria junho, julho e fim de ano. Só que Jesus está dizendo: vai ser, estou nem falando de carnaval, estou falando do feriado de carnaval. Vai ser depois do feriado de carnaval que você vai vender bastante. Que geralmente é quando todo mundo chega liso, porque gastou nas praias ou gastaram nos retiros. Estou falando a verdade ou não? Quando todo mundo gastou nas férias, é quando vem se recuperar para o ano. É o que naturalmente acontece, só para você entender. Então Jesus pega os horários mais improváveis, por isso que eu dei esse exemplo natural. Ele pega os momentos mais inesperados para dizer: é agora que eu vou fazer. Você diz assim: eu não esperava isso numa quinta-feira, eu não esperava isso numa sexta-feira, eu não esperava isso num sábado. Mas Deus está dizendo: eu sou o Deus do tempo, da hora e da circunstância. E operando eu, quem impedirá? Se eu digo que é agora, é agora. Se eu digo que é hoje, é hoje. Primeiro princípio para vencer as frustrações é: Deus vai te fazer viver o incomum dentro do comum. Fala para o seu irmão: Deus vai te fazer viver o incomum dentro do comum. Segundo princípio, o Senhor, Ele disse a Pedro: vão até o lugar onde as águas são mais profundas. Então isso quer dizer que, historicamente, quando você vai ler no grego, era uma região do lago de Genezaré que Pedro não tinha chegado ainda, que ele não tinha experiência de pescar naquela profundidade. Ele sempre teve a experiência de pescar em águas mais rasas, e deu certo. Existem coisas que para você podem ter dado certo até aqui, mas entenda que Deus, Ele muda também de estratégia. E Deus diz: funcionou, mas meu Deus, não estava dando certo. O relacionamento não estava dando certo, não vinha caminhando tudo bem, a coisa não estava fluindo, estava. Mas agora a direção de Deus é outra. Deus está falando de profundidade. Ele está falando de lugares que você nunca foi, de experiências que você nunca teve, de possibilidades que você nunca teve, de portas que você nunca entrou. Então entenda hoje que a palavra de Deus para mim e para você é: se prepare e se abra para viver o novo. Diga para o seu irmão: se prepare para viver o novo. Mas meu Deus, eu não tenho costume, eu não tenho experiência com isso, eu nunca fui nessas águas profundas. Aí Deus está dizendo: pois hoje eu vou te deixar ir, eu vou te deixar fazer, e você vai ser vitorioso, não porque você tem experiência na pesca, mas porque eu sou o teu Deus, eu sou o teu Senhor. E quando eu dou uma ordem, ela acontece, porque a minha palavra jamais falhará. Se você crê, diga aleluia. Passarão os céus e a terra, mas assim diz o Senhor: a minha palavra, ela se cumprirá. Oh glória. E de repente você diz: eu já falei tanto com meu filho, muda a estratégia. Já falei tanto com minha esposa, muda a estratégia. Eu já falei tanto com essa pessoa, muda a estratégia.
A que nível de profundidade Deus quer nos levar? Eu já tentei tanto na igreja, eu já tentei tanto no negócio, eu já procurei tantos médicos. Não é uma busca dentro do que você acha ou do que você pensa, é dentro daquilo que Jesus está determinando. E é interessante que Pedro, possivelmente, pela palavra que ele dá, porque o Senhor manda, ele não era discípulo ainda, mas ele já havia escutado falar sobre o Senhor Jesus, e ele sabia quem era Jesus. Já tentamos a noite toda, estamos aqui frustrados, lavando as redes. Não tem naquele momento que você decide esquecer, ou deixar para lá, porque já sonhou tanto com aquilo que você não quer mais acreditar para não sofrer mais. Você já lembrou tanto daquela pessoa que você começa a bloquear ela da sua mente para você não sofrer mais. Você já sonhou tanto com a sua casa própria, já sonhou tanto em sair do ambiente que você está, em romper os seus limites e viver o sobrenatural de Deus, que você disse: não, eu não quero mais acreditar nisso. Não é porque eu não desejo, não é porque eu não almejo, não é porque eu não anseio, é porque eu sempre me frustro. Quando eu acredito, quando eu espero, não acontece. É interessante que quando eu fazia natação, a minha modalidade de maior eficácia era o nado livre. E o meu treinador, ele falou: você vai competir nadando costa. Eu falei: mas eu não tenho essa habilidade nessa área. E ele falou: eu vou te preparar para isso. Eu não acreditava em mim. E ele disse: tudo é uma questão de preparação. E toda vez que eu ia treinar, eu queria treinar o nado livre, porque era o que eu mais gostava. E ele: você vai treinar a costa hoje. Colocava palmar e colocava um elástico para dar resistência, e focando ali. E eu obedecendo. Quando chegou no dia da competição, que eu vi o camarada do meu lado, que era maior do que eu falei: meu Deus do céu, não vou conseguir. Um adolescente, pronto. Fiquei logo nervoso. Eu entrei na piscina. Não que uma medalha de ouro fosse representar que eu era melhor ou pior, mas pelo fato do treinador ter acreditado que através do treino de uma modalidade que eu não tinha tanta habilidade, eu poderia ter a capacidade de competir, de vencer. Foi exatamente isso que aconteceu. Por uma braçada, eu ganhei naquele momento aquela prova. Por que eu estou trazendo esse exemplo? Estou falando de um homem, de um ser humano. Porque muitas vezes Deus está te treinando para outra coisa que você nunca fez. Mas confie naquele que hoje traz a voz de comando. Confie naquele que hoje diz: vai ser assim. Vá até as águas mais profundas. Não importa o quanto você chorou, o quanto você se frustrou, o quanto você se perdeu, o quanto você está hoje lamentando porque só está lavando redes cheia de sargassos. Não importa se o horário é incomum, vá até as águas mais profundas. E ele diz só uma coisa: eu não sei. Não sei o que fazer não, Senhor. Tá bom, tentei a noite toda, mas se o Senhor manda, debaixo da tua palavra,
nós lançaremos as redes. Eu agora vou, não é pela minha habilidade, eu agora vou, não é porque eu sou um bom pescador, eu agora vou, não é porque o horário é ideal, eu agora vou, não é porque o meu barco é o melhor, eu agora vou, não é porque eu sei que vai dar certo, eu vou, porque eu recebi uma palavra. Quer vencer a frustração? Se apegue à palavra. Diga: eu tenho uma palavra. Fala comigo, levante suas mãos e diga: eu tenho uma palavra. E ela não veio dos homens, ela não veio da terra, ela veio dos céus. Se você crê que Deus é fiel para cumprir com o que falou, diga aleluia. Como ele disse a Moisés: e quando eu chegar diante de Faraó, eu vou dizer o que o Senhor disse. Diga que o eu sou, o eu sou te enviou. Meu Deus, como é que eu vou conseguir ver essa realidade mudada? O Senhor está vendo o que eu venho passando há um tempão e eu não acredito mais. E aí Pedro disse: porque o Senhor manda, eu vou. Só que tem um detalhe: as redes de Pedro não estavam preparadas para tanto. Por isso eu queria te dar um conselho nessa noite. Comece a preparar as suas redes para uma grande pescaria agora em 2021. Isso. Diga assim: eu vou preparar pela fé. Vamos lá, diga: eu vou preparar as minhas redes. Ah, você não está entendendo não. Diga: eu vou preparar as minhas redes para uma grande pescaria. Amém? Se está sonhando e está se projetando para comprar um carro, por que não aprendeu a dirigir ainda? Se está sonhando em ter um maridão e cozinhar bem para ele, por que não fez o curso de culinária ainda? Se está sonhando em trabalhar em tal ramo, por que não aperfeiçoou aquele ramo e não buscou saber sobre ele? Prepare suas redes, porque vai ser grande o que Deus vai fazer. Eu acho que você não entendeu. A partir de setembro, prepare as suas redes, porque vai ser grande o que Deus vai fazer na sua casa, no seu ministério, na sua vida profissional, na sua vida sentimental. Em tudo que você tocar, será grande o que Deus vai fazer. 3 meses serão um tempo de mudança. Preste atenção: setembro, outubro e novembro serão meses que você vai contar os milagres de Deus como você nunca contou antes. Se prepare para testemunhar do que é poder, do que é glória, do que é majestade. Se você crê, erga suas mãos e aplauda lindamente o nome do Senhor. E eles foram, lançaram as redes e quando voltaram, tanto do peixe que as redes começaram a se romper. Não estavam prontos, e se romperam, alguns peixes foram embora. Mas eles deram um sinal aos companheiros que estavam no barco ao lado e pediram ajuda. Último princípio para vencer a frustração: não queira navegar só. Se está pesado, divida a carga com alguém. Diga para o seu irmão, diga: eu posso dividir com você. Mas eu vou dar um exemplo natural aqui de gente que é esperto. Há muito tempo eu já contei aqui que quando éramos seminaristas, lá em Goiânia, Goiás, no Serra Dourada, fizeram um evento com o Michael W. Smith, André Valadão, a Ludmila Feber. E nós, como seminaristas, 11 seminaristas, a gente teve que carregar 12 mil cadeiras. Passei um tempo com trauma de carregar cadeira. E o meu companheiro de carregamento,
Quando eu fui ver, estava tão pesado do meu lado. Tem quando você só vai na tapinha escorando. A pessoa parece que não está botando força. Eu falei, pega essas cadeiras com vigor em nome de Jesus, que eu não estou mais aguentando não. Ele disse, eu já estava descansando e deixando tu levar o peso só. Eu digo, por isso que estava pesado para mim. Diga assim para o seu irmão, diga igualdade. Agora preste atenção. Eu tenho certeza, quando você vai para o original grego, eles não dividiram a carga simplesmente porque os outros foram ajudar Pedro. Pedro dividiu também os peixes. Diga assim, isso é profundo. Talvez você nunca ouviu isso, porque quando fala aqui de divisão de cargas, vem do original peixes divididos. Ou seja, os peixes foram compartilhados. Quando você divide a carga, era uma bênção, era um milagre, mas os outros não foram só uma carona. Pedro pegou os peixes que ele tinha e ele disse, nós vamos levar até a praia. Agora metade dos peixes são meus e metade são teus. Entenda uma coisa, não faça de pessoas muletas, nem escoras. Faça de pessoas companheiras e ajudadoras, dizendo para elas, o que eu comer você come, o que eu beber você bebe, o que é meu é teu, o que é teu é meu. Quantos creem que essa é a visão do Evangelho? Diga aleluia, diga glória a Deus. Deus só vai operar milagres na vida de pessoas que estão prontas para compartilhar. Tem recebido amor? Compartilhe esse amor. Tem recebido de Deus aqui na quarta-feira de renovo? Leva para casa a metade da porção que Deus tem falado contigo. Meu lindo, você de branco, se prepare para uma restituição espiritual, emocional e financeira. Deus está mudando o teu espaço geográfico e espiritual. Você tem um chamado, você tem um ministério, e Deus te trouxe hoje aqui com um propósito. E assim diz o Senhor, existem pessoas que estão orando por você já faz um tempo, e você vem frustrado dentro de uma situação. Assim diz o Senhor, não insista mais, porque essa porta já se fechou, e eis que eu abro uma nova porta, diz o Senhor. Esse rapaz atrás de Alisson, faz assim, meu irmão, teu chamado é grande, e Deus vai honrar a tua fé. Deus está vendo que você está sendo fiel no pouco, então no muito o Senhor te colocará. Ainda que aos olhos humanos seja algo impossível, mas Deus vai honrar a fidelidade do seu coração. Você decidiu ir para as águas profundas, se prepare para pescar e viver o melhor de Deus nessa terra. E quando Pedro voltou, ele se prostrou e ele disse, Senhor, não sou digno. O Senhor disse, olha, foi linda a pescaria. Em outras palavras, contextualizando, conjecturando, milagre foi fantástico, mas a partir de hoje, você não será mais pescador de peixes, e sim de homens. Então eu profetizo e falo nessa noite, que da sua maior frustração, Deus vai fazer dessa frustração o seu maior milagre. Esse rapaz que está do lado de Everton, levante sua mão, meu filho. Eu não te conheço nem sei da tua história, mas o Senhor te trouxe hoje aqui, porque o Senhor te deu um livramento. O Senhor está abrindo novas portas financeiras para você. Satanás se levantou nesses dias para atacar as tuas emoções e tentar te destruir. Você pediu ajuda. Os céus ouviram o teu clamor e Deus te trouxe aqui. Assim diz o Senhor, a decepção que você teve, a frustração que você teve, elas te trouxeram ao centro da minha vontade. Se prepare, porque eu estou mudando todas as coisas de lugar na sua vida, porque você é meu e desde o ventre eu te escolhi. Quase que você morre na sua infância,
mas assim diz o Senhor, ele vai crescer, e na fase adulta ele vai ser um instrumento em minhas mãos, para tocar vidas e corações. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se você crê que Deus é um Deus que fala, é um Deus que se revela e se move, diga aleluia, e aplauda lindamente o nome dEle. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar, para sempre o autor. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Você crê nisso? Então aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Ana, mãe de Mateus, Deus vai te usar para tantas mulheres. Mulheres com depressão vão chegar até você, e você vai aconselhar essas mulheres. Eu vejo que hoje Deus derrama virtude sobre a sua vida. Se prepare para um novo tempo de cura, e Deus fará prosperar você e os seus filhos por todos os lados, o que você nunca viveu. Se prepare para viver até dezembro. Você vai abrir sua boca e vai dizer: só Deus para ter feito o que Ele fez e ter agido como Ele agiu. Se prepare, porque Deus é Deus para te respaldar. São muitos aqueles que se levantam contra a tua vida, mas eu sou o Deus que te blinda por dentro, por fora. Você está debaixo da minha sombra, e debaixo da minha sombra você prosperará, diz o Senhor. Se você crê, diga aleluia. Como vencer as frustrações? Só é deixar Jesus comandar, só é deixar Ele ir. Se tem que perdoar alguém, perdoe. Se tem que zerar uma situação com alguém, zere. Se tem que fechar uma página para recomeçar outra, recomece. Oi, irmãos, eu falei domingo, como eu tenho amadurecido tanto esse ano. Eu sei que o Senhor sempre vai nos amadurecer, mas como eu tenho crescido com tantas coisas, como eu dava valores a coisas que hoje eu não dou mais, e hoje, de fato, o valor a Deus e ao ser humano tem sido muito maior. Não vale a pena você perder tempo com ressentimentos, enquanto Deus tem coisas tão lindas para fazer. Tenha gratidão no seu coração, ame de maneira incondicional. Entenda que se você foi ferido e ferida por pessoas, você também feriu pessoas. Você errou com essas pessoas também. Você não é melhor que os outros. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não estou nesse barco chamado altar porque eu sou mais especial que você, porque eu sou melhor do que você. É só uma questão de escolha. Você entende isso? Só teve uma coisa que eu entendi, e que todos nós precisamos entender. Eu tenho dito a Deus: eu quero viver as experiências que eu nunca vivi na minha vida. Tudo que eu quero é a tua presença, e amar intensamente a minha família biológica e espiritual. Cada um de vocês são presentes de Deus na minha vida,
e eu os amo profundamente. E na profundidade dessas águas é que eu quero estar, na profundidade da presença de Deus. Amém por isso? Vamos aplaudir lindamente o nome do Senhor Jesus. Ministério de louvor, pastor César, fica à vontade, profeta.